In yesterday evening's class, na aula de ontem à noite, we drew up the history of the fall of the Greek Empire. nós delineamos a história da queda do We Império Grego. identified that we can form 3 parables from that. Identificamos que podemos formar 3 parábolas daí, Trying to give us 3 different perspectives. tentando nos dar 3 perspectivas diferentes, Teach us 3 different lessons. nos ensinar 3 lições diferentes. One of those Uma delas is the one laid out in Daniel 11, é a que está em Daniel 11, verses 3 to 5. versos 3 a 5. The theme is the division and fall of that empire. O tema é a divisão e queda do império. There's a second theme, Existe um segundo tema, the Alpha history of Pyrrhus, a história alfa de Pirro, demonstrating the Alpha history of the King of the South. demonstrando a história alfa do Rei do Sul. And we suggested a third theme, E sugerimos um terceiro tema, the perspective of Antigonus and Demetrius as the King of the North. a perspectiva de Antígono e Demétrio como Rei do Norte. They were the leading superpower of that history. Eles eram os poderes que lideravam as superpotências We've daquela taught época. all year about the Fourth Diadochi War, Durante todo o ano, estivemos estudando sobre a Quarta Guerra dos Diádocos, the subsequent conflict with Demetrius, os conflitos que seguiram com Demétrio, que seguiram essa guerra, it's known as the Antigonid dynasty. o que é conhecido como a dinastia de Antígono. And we noted E nós that the percebemos united effort of our 4 famous generals, que o esforço unido desses 4 generais famosos da Grécia, when they all came together as allies, quando esses generais se uniram como aliados, they only could equal the power of Antigonus and Demetrius. esses 4 podiam dificilmente se igualar ao poder de They were the Antígono e superpower Demétrio. of that history. Antígono e Demétrio eram a superpotência daquela época. But they reached that superpower status Mas eles alcançaram esse status de superpoder not at the Fourth Diadochi War, não na Quarta Guerra dos Diádocos, but here, mas aqui, the end of the second no final da segunda and the beginning of the third. e no começo da terceira. That's when our King of the North becomes a superpower. É aqui que o nosso Rei do Norte se torna em um superpoder. I'm quoting from heritagehistory.com. Ela vai citar desse site heritagehistory.com. The Fourth War of the Diadochi A Quarta Guerra dos Diádocos was just a continuation of the third. foi somente uma continuação da terceira. Antigonus and his son Demetrius Antígono e seu filho Demétrio were at war simultaneously estavam em guerra simultaneamente with Ptolemy, Seleucus, and Lysimachus. com Ptolomeu, Seleuco e Lisímaco. So we've made the point. Então fizemos o ponto. You can see the pattern Vocês conseguem ver o padrão of World War I and World War II em Primeira e Segunda Guerra Mundial. illustrated in this history with the third and the fourth. Eles vão estar ilustrados nessa história da Terceira e Quarta Guerra dos Diádocos. World War I and World War II Primeira e Segunda Guerra Mundial are the same São key mesmo. players, temos os mesmos jogadores chaves, os mesmos personagens just as chaves. in the third and fourth Diadochi War. Da mesma forma que isso ocorre na Terceira e Quarta Guerra dos Diádocos. Antigonus Antígono against the Allies. contra os aliados. Germany, Alemanha, Hitler against the Allies. Hitler contra os aliados. So what we want to study Então, o que queremos estudar is this third war of the Diadochi. é essa Terceira Guerra dos Diádocos. Terceira Guerra dos Diádocos. In the second war, Na Segunda Guerra Mundial, Antigonus had a key threat. na Segunda Guerra dos Diádocos, Antígono tinha uma ameaça chave. Threat, ameaça. He was already powerful, Ele já era but he had a rival. Ele já era poderoso, mas ele tinha And um his rival. rival E esse rival was Eumenes. se chamava Humanis. So for some time, Então, por um período de tempo, there's been an ongoing war havia uma guerra ocorrendo between Antigonus and Eumenes. entre Antígonos e Eumenes.
Eumenes was one of the most powerful generals of the time. Eumenes era um dos generais mais poderosos daquele período. At this point, Naquele ponto, the most powerful general of the East. ele era o general mais poderoso do Oriente. Eumenes went east Eumenes estava no leste, no and Oriente. united all of those eastern generals Ele uniu todos aqueles generais do against Oriente Antigonus. contra Antígono. Eumenes was powerful. Eumenes era poderoso. In his army Em was seu the exército, most elite fighting force of Alexander the Great. estava a tropa de elite do exército de Alexandre o Grande, as forças Known de as the elite, Silver Shields. conhecido como os escudos prateados, escudos de prata. Antigonus and Eumenes have had this drawn-out war. Antígonos e Eumenes batalharam It essa all guerra comes to a climax que chega a seu clímax in the Battle of Gabini. na batalha de Gabiene. At this battle, Nessa batalha, Antigonus and Eumenes meet. Antígonos e Eumenes se encontram. I want to note Eu quero que vocês that in the percebam lead up to this battle, que ao avançar para essa batalha, and in this battle, e nessa batalha, Antigonus has two allies, Antígonos tem 2 aliados, two other generals on his side, 2 outros generais do seu lado, supporting Antigonus apoiando Antígono. in this war. Nessa guerra, Are the two generals, temos outros 2 generais, Python Peiton and Seleucus. e Seleuco. Just note, Apenas para notar. who's the king of the north? Quem é o rei do norte? Now you have a problem Agora a gente tem um problema, because you can see Seleucus porque você consegue ver aí Seleuco and you can see e Antigonus. você também consegue ver Antígono. And we know that we're calling Antigonus the king of the north. E sabemos já que chamamos Antígono de rei do norte. Python starts traveling east. Peiton começa a viajar para o oriente, leste, As he's traveling east, he has to cross a river. e ao viajar para o leste, ele tem que cruzar um rio. Seleucus and Python attack him. Seleuco e Peiton o atacam. They attempt to take the baggage train. Eles tentam tomar a bagagem, o trem de bagagem, And ou vagão. Eumenes barely escapes. E Eumenes dificilmente escapa. Então era Eumenes que estava viajando pro leste. Eumenes tries to create a relationship Eumenes tenta criar uma relação with Seleucus, com Seleuco. but Seleucus won't accept him. Mas Seleuco não vai tentar aceitar essa He relação. rejects his authority Vai rejeitar a autoridade de Eumenes and attacks his army. e vai atacar o seu exército. So prior to the Battle of Gabini, Então, antes da batalha de Python and Gabene, Seleucus Peiton e Seleuco are aiding Antigonus. estão ajudando a Antígono. And in this battle, E nessa batalha, Python fights in the army of Antigonus. Peiton luta no exército de Antígono. He wins his portion of the battle. Ele vence a sua porção da batalha. So in the Second War of the Diadochi, Então, na Segunda Guerra dos Diádocos, see these two superpowers, vemos esses 2 superpoderes, Antigonus and Eumenes. Antígono e Eumenes. Antigonus has two allies, Antígono tem 2 aliados, Python and Seleucus. Peiton e Seleuco. Python is fighting in his army Peiton está lutando no seu exército and helps him win this war. e o ajuda a ganhar essa guerra. In this battle, Nessa batalha, there's no obvious winner or loser. não tem nenhum vencedor que aparece de maneira óbvia. What happens O que ocorre is there's an elephant charge. é que existe uma descarga de As elefantes, the elephants charge each other at the beginning of this battle, uma perseguição por elefantes, algo assim. Elephant charge. a dust storm is created. Quando uma debandada de elefantes, As these elephants charge isso produz uma tempestade no deserto. E ao against Eumenes, ter essa debandada de elefantes There's a na dust direção de storm Eumenes, isso produz uma tempestade de it poeira, na covers the verdade. field of battle. É uma tempestade de poeira que cobre o campo de batalha. And Antigonus sends men E Antígonos então vai enviar around
the field of battle homens que vão dar a volta behind Eumenes no campo de and batalha takes the baggage train. vão chegar atrás de Eumenes e tomar o trem de bagagem. We mentioned that elite fighting force, the Silver Shields. Nós já mencionamos essa força de elite, os escudos The battle is prateados. irrelevant. A batalha é irrelevante. What Eumenes loses, O que Eumenes perde, what his men lose, o que os seus homens perdem, is everything they've ever earned é tudo o que eles tinham, tudo que eles from já all their ganharam wars. nas The Silver guerras. Shields, Eles perdem os escudos prateados, they're old men by this stage. perdem os homens mais antigos. Everything that they've fought for Tudo que eles já haviam lutado is taken by Antigonus. é tomado por Antígono. Their families Suas famílias are taken by Antigonus. são levadas por Antígono. So Antigonus makes them an offer. Então Antígono vai fazer para eles uma oferta. Turn on your leader and surrender him to me, Abandonem seu líder e entreguem o seu líder para mim, and I'll give you back your belongings and your families. e eu vou devolver para vocês os seus pertences e as suas famílias. And they do that. E eles então fazem So isso. regardless of the outcome of this battle, Então, it's irrelevant. por mais que o resultado da What batalha, decides the end of this war o que ocorre na batalha é irrelevante. O que decide o final da guerra is Antigonus defeating Eumenes from the inside. é Antígonos derrotando Eumenes de dentro. Ou seja, By tanto, taking his baggage train. não importa tanto o resultado da batalha, mas sim de que Antígono derrota Eumenes por dentro ao roubar o vagão de bagagem, ou o grupo que estava levando a bagagem. He defeats him from the inside Ele derrota a Eumenes por by dentro. encouraging Eumenes' own men to surrender him. Ele faz isso ao encorajar os próprios homens de Eumenes a que entreguem ao líder deles, que era Eumenes. They surrender Eumenes and Antigonus kills him. Eles então vão entregar Eumenes e Antígono vai matar a Eumenes. At this point, Nesse ponto, Antigonus takes up that superpower status that we've mentioned. Antígonos toma o seu status de superpoder, que foi mencionado, de superpotência. He's unrivaled in that area of the Greek world. E nessa parte do mundo grego ele não tem nenhum rival, ninguém para fazer frente And a at ele. this point, Então é nesse ponto he takes the title, que ele vai receber o título or was known as the Master of Asia, de mestre da Ásia, or the Master of the East. ou o mestre do Oriente. He has no real rival. Ele não tem nenhum verdadeiro rival nesse You could momento. say Você poderia that dizer he's unilateral. que se tornou agora um poder unilateral. But two key points from this battle. Temos dois pontos chaves nessa batalha. Eumenes is defeated from the inside. Que Eumenes é derrotado de dentro. The only reason that he can be defeated from the inside E a única razão pela qual ele é derrotado por dentro is because Antigonus's actions é porque as ações de Antígono are covered by the charge of the elephants. foram cobertas pela essa debandada de elefantes. Os elefantes correram. Elephants decided the outcome of that war. Esses elefantes decidiram o resultado dessa batalha, dessa guerra. Which already begins to fit our theme. Não peguei. Não entendi. After he's defeated his only rival, Então, depois que ele termina o seu único rival, que ele derrota esse único rival, Antigonus begins to consider himself Antígono começa a se considerar this master of Asia. esse mestre da Ásia. Begins to act in a dictatorial fashion. Ele começa a atuar de maneira ditatorial. He begins to go to these weaker generals. Ele começa a ir para esses generais mais frágeis He either forces them to surrender to him e vai forçá-los a que se entreguem or he kills them. ou vai matá-los. Starts to kill these weaker generals in the east. Começa a matar esses generais mais fracos no Oriente. I want us to remember, Eu quero que nós comecemos a prior lembrar to this battle, de que Seleucus had gained control of Babylon, antes dessa batalha, Seleucus já tinha ganhado o controle de Babilônia. and he owed his position in Babylon directly to Antigonus. E ele deve a sua posição em Babilônia diretamente a Antígono, Because Seleucus and Antigonus are allies. porque Antígono e Seleucus são aliados.
But when Antigonus starts to act like a dictator, Mas quando Antígono começa a atuar como um ditador, Seleucus starts to get worried about his position and safety. Seleuco começa a se preocupar com a sua posição e com a sua segurança. It comes to the point Chegamos assim ao ponto where Antigonus, onde Antígono he kills his ally Python. mata o seu aliado, Peyton. Remember, Python had helped him win this war, Lembremos que foi Peyton que o ajudou a ganhar essa batalha, essa guerra. fought in his army. Lutou no seu exército. But Antigonus has started to act like a unilateral dictator. Mas Antígono começou a atuar como um ditador, um poder unilateral, sem ninguém que o He kills impeça. Python Ele então mata a Peyton and other generals. e os outros generais. But this all worries Seleucus. Mas tudo isso preocupa Seleuco. Seleucus gives up Babylon. Seleuco abre mão de Babilônia. This is before we ever mark the beginning of the Seleucid dynasty. Isso é antes de sequer marcarmos o começo da dinastia Seleucida. He had control of Babylon Ele tinha controle de and Babilônia he surrenders it. e ele entrega então esse And he controle. flees to Ptolemy in Egypt. E ele foge para Ptolomeu no Egito. And he says to Ptolemy, E ele diz para Ptolomeu: can you see what Antigonus is doing? "Você consegue ver o que Antígono está fazendo? Now he's a threat to everyone. Agora ele é uma ameaça para todo mundo." And our generals begin to become worried. E então os nossos famosos generais começam a ficar preocupados. Quoting from A.T. Jones, Vamos citar aqui A.T. Jones. after the death of Eumenes, Depois da morte de Eumenes, Antigonus considers himself the master of Asia, Antígono se considera o mestre da Ásia and he begins to destroy any governors e começa a destruir qualquer governo who have any noticeable power, que tenha qualquer poder que seja notável. one of whom is Python. E um deles é Peyton. He attempted to destroy Seleucus with the others, Ele tenta destruir Seleuco com os outros, but Seleucus escaped and flees to Ptolemy. mas Seleuco escapa e foge para Ptolomeu. He shows him what Antigonus was designing. E ele então compartilha o que Antígono estava planejando. So information is sent to Lysimachus and Cassander, Então uma informação é enviada para Lisímaco e Cassandro, sharing that concern. e eles então estão compartilhando essa preocupação. And a league forms E foi feita uma aliança of our 4 generals. de 4 generais. So this is right here. Então temos isso marcado bem aí. Antigonus has become a superpower. Quando Antígono se torna um superpoder. And our 4 generals are in a league. E os nossos 4 generais fizeram uma aliança. Seleucus, Ptolemy, Lysimachus, and Cassander. Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. I want to make a point. Quero fazer um ponto. I don't agree with this phrasing. Eu não concordo com essa fraseologia, com a maneira que está escrito. There's a league formed. Existe uma liga feita. A.T. Jones says 4. At this point, A.T. Jones diz Seleucus is a nobody. que nesse ponto Seleuco é um The ninguém. enemies E que os are inimigos threefold. são 3. Seleucus has no territory. Ele vai dizer que Seleuco era ninguém, não tinha território, He has no army. não tinha um exército. Now he's just a general E que nesse momento ele era apenas um general. of Ptolemy's. De Ptolomeu. Um general He's de given Ptolomeu. up Babylon. Ele abriu mão de The Babilônia. threat Antigonus faces A ameaça que Antígono encara is 3 allies: são 3 aliados. Ptolemy, Ptolomeu, Lysimachus, and Lisímaco Cassander. e Cassandro. And Seleucus is working for Ptolemy, E Seleuco está trabalhando para Ptolomeu. but he has no power of his own. Mas ele não tem nenhum poder que é próprio, que é dele. These 3 allies Esses 3 aliados, write up an ultimatum. eles chegam num ultimato. They send an ultimatum to Antigonus. Eles enviam um ultimato para Antígono. And what they say to him E o que eles dizem para ele is, you've won a battle é que se você vencer essa batalha, se você quer uma batalha and you've taken all of that power to yourself, e você toma todo esse poder para você mesmo, all of the land and the riches, todas as terras e as riquezas,
We want you to surrender some of that power, Queremos que você entregue um pouco desse poder, to share it among us. que você divida esse poder conosco. To quote, Vamos citar Cassander, Lysimachus, and Ptolemy Cassandro, Lisímaco e Ptolomeu. go into an alliance Eles entram numa aliança and send Antigonus an ultimatum. e enviam um ultimato para Antígono. Share among us the power that you've gained. E dizem, divida conosco o poder que você ganhou. Or there will be war. Ou haverá guerra. The three allies are ordering Os 3 aliados estão ordenados, se ordenando, se preparando. Antigonus to share his newfound power. Eles estão ordenando que Antígono divida o seu poder. Antigonus responds to this E Antígono responde a isso, by immediately going to war. indo imediatamente para a guerra. And this was the beginning of the Third Diadochi War. E esse foi o começo da terceira guerra dos Diádocos. Antigonus Antígono invaded Syria. invade a Síria. We've talked quite a lot in the last year, Nós conversamos bastante no último ano but about the area of Kol Syria. sobre a área da Celecíria. And this is the area that Antigonus invades. E essa é a área que Antígono invade. This area of Syria Essa área da Síria had been under the sphere of influence, esteve sobre a esfera da influência, not the direct rule, não sobre o controle direto, but it was under the sphere of influence of Ptolemy. mas estava sobre a esfera de influência de Ptolomeu. So he's attacking the sphere of influence of the king of the south. Então ele está atacando a área de influência do rei do sul. He secures Syria, Ele assegura que a Síria seja dele, Antígono, takes over its naval resources, toma os seus recursos navais, lays siege to Tyre. He's not attacking Egypt directly. não está These were atacando, independent areas, não está atacando o Egito diretamente, são áreas but they're independentes, supported by Ptolemy mas eles estão sendo apoiados por Ptolomeu under Ptolemy's sphere of influence. e estão baixo a esfera de influência de Ptolomeu. Down in that area of the world, Nessa área do mundo, south of Syria, que é no sul da Síria, Antigonus has conquered all that way. Antígono conquista até esse ponto, até o sul da Síria. Até o sul da And he Síria. leaves his son there, E ele vai deixar o filho dele lá, Demetrius. Demétrio. He leaves Demetrius to defend what they've just won. Ele vai deixar Demétrio para defender o que eles acabaram de conquistar. While Antigonus travels on to conquer other areas in the north. Enquanto Antígono viaja para conquistar outra área no norte. Ptolemy leads his army out of Egypt to confront his son Demetrius. Ptolomeu lidera seus exércitos para fora do Egito para confrontar. So if this is the area of Syria, Então, se temos essa aqui a área da Síria, this is Egypt, temos o Egito. they've come down here. Eles chegaram até aí, Antígono e Demétrio. Antigonus has left his son Demetrius, Antígono deixa aí seu filho Demétrio. and Antigonus is headed north E Antígono retorna para o norte to continue fighting the other allies. para continuar lutando com os outros aliados. And Ptolemy marches out of Egypt E Ptolomeu marcha para fora do Egito to attack Demetrius, para atacar Demétrio, who's holding that land for his father. que está mantendo aquela terra segura para o seu pai. This is the first battle Demetrius ever fights Essa será a primeira batalha que Demétrio luta without his father. sem o seu pai. And he's surrounded by counselors, E ele está cercado de conselheiros. advisors. Está cercado de conselheiros. Those advisors tell Demetrius Esses conselheiros vão dizer para Demétrio: not to fight Ptolemy. não lute com Ptolomeu.
If he tries to fight Ptolemy, he's going to lose. Se você tentar lutar com Ptolomeu, você vai perder. Noting, Eles estão percebendo. Seleucus is fighting for Ptolemy in that battle É importante perceber que Seleuco está lutando por Ptolomeu nessa batalha. because he ignores the advice of his generals Mas porque ele ignora o conselho dos seus generais, Demétrio, and he fights anyway. mas ele vai então, assim, ao ignorar o conselho, lutar de qualquer forma. It's known E será conhecida as como a the Battle of Gaza. Batalha de Gaza. That should bring back memories to many of us. Isso deve trazer memórias ruins para muitos de nós. Ou trazer memórias para muitos de nós. Demetrius' army was crushed. O exército de Demétrio foi despedaçado. Ptolemy Amassado. defeats him, Ptolomeu o derrota absolutely crushes him. e esmaga ele. É uma vitória esmagadora. And then Ptolemy Então Ptolomeu marches north and takes back his territory. marcha para o norte e retoma o seu território na Síria. The Battle of Gaza, A Batalha de Gaza, the location of Gaza, a localização de Gaza, can be known as a different name, pode ser conhecida por um outro nome. Raphia, the Ráfia. same place. É o mesmo local. So if you search for the Battle of Raphia in history, Então, se você buscar pela Batalha de Ráfia na história, you may find it named the Battle of Gaza. você pode encontrar que o seu nome é a Batalha de Gaza. It's the same location. É no mesmo local. At this point, Nesse ponto, looks like Antigonus and Demetrius are losing. parece que Antígono e Demétrio estão perdendo. Demetrius has been pushed back. Demétrio foi empurrado de volta para Ptolemy cima. has reconquered his territory. E Ptolomeu reconquistou o seu território. But then Antigonus marches back south. Mas então Antígono vai marchar de volta para o sul. He comes down, joins his son, Ele retorna, se une a seu filho and starts to push Ptolemy back towards Egypt. e começa a empurrar Ptolomeu de volta para o Egito. Quoting from A.T. Jones. E citando a A.T. Jones, Shortly after his defeat, brevemente após a sua derrota, Antigonus joined his son. Antígono se une a seu filho They recovered the hollow of Syria, e eles recuperam toda a região da Síria, Phoenicia and Palestine. Fenícia e Palestina. They're driving Ptolemy back towards Egypt. Eles estão empurrando Ptolomeu de volta para o Egito. As Ptolemy is driven back, À medida que Ptolomeu é empurrado de volta, quoting, vou citar, Antigonus recaptures all the territory he has lost, Antígono recupera todo o território que ele perdeu, right up sobe, to the borders of Egypt. ele recupera o seu território até as So fronteiras do Egito. Antigonus comes back, Então Antígono retornou até as fronteiras do Egito takes back all that he'd lost from Ptolemy e retoma tudo o que ele tinha perdido de Ptolomeu por causa de Demétrio. to the borders of Egypt. Retoma tudo até as fronteiras do Egito. He's about to invade Egypt E ele está prestes a invadir o Egito when he's distracted. quando ele é distraído. There's two distractions at that point in time. Existem duas distrações naquele ponto na história. One of them Um deles was the Nabateans. são os nabatenos. These are tribes from the east Os nabateus são tribos do that started Oriente to harass Antigonus's army. que começaram a provocar os exércitos de Antígono. The Nabateans Os nabateus are the descendants of Ishmael. são os descendentes de Ismael. Eu acho que são nabatenos, They have talvez. been ranging in that territory, Eles estiveram caminhando para um lado e para o outro naquele and território. it's believed that they conferred their name onto the nations of Arabia. E se crê que o nome deles, Their name became the nation of Arabia. se tornou a nação da Arábia. So there's two things disturbing Antigonus and stopping him going past the border. Então existem duas coisas que estão atrapalhando o Antígono e impedindo que ele atravesse a fronteira. The first is the Nabateans. A primeira são os nabatenos.
The second is the actions of Seleucus. E a segunda são as ações de Seleuco. The Nabateans are the descendants of Ishmael. Os nabatenos são os descendentes de Ismael. Seleucus was on Ptolemy's side at the Battle of Gaza. Seleuco estava do lado de Ptolomeu na Batalha de Gaza. After that battle is won, Depois que essa batalha é vencida, Seleucus sees his opportunity então Seleuco vai ver a sua oportunidade. and he takes an army, E ele então vai tomar um goes exército and takes back Babylon. e vai retomar Babilônia. He takes back his throne. E vai retomar o seu trono. Because of these two threats, Por causa dessas duas ameaças, Antigonus Antígono, goes to those allies. ele vai aos aliados. Neither side has really won. Nenhum dos dois lados realmente Neither ganhou. side has won. Nenhum dos dois lados, Neither side has won. nenhum dos dois lados ganhou. They sign what is known as the Peace of the Dynasts. E eles assinam o que se conhece como a paz dos dinastas. It's a peace treaty. É tratado de paz. And this is the peace treaty that postponed that war E é esse tratado de paz que vai postergar a próxima guerra, till the Fourth Diadochi War started in 307. até que a quarta guerra dos Diádocos comece no ano 307 a.C. This is the break in the middle between the third and the fourth. É esse tratado de paz que quebra a terceira e a quarta guerra dos Diádocos It enabled Antigonus e divide elas, né? to Isso deal with his two threats, foi por causa que Antígono tinha que lidar com essas duas ameaças, primarily Seleucus. principalmente com Seleuco. Essa foi a principal After the causa. peace of the Dynasts, Depois da paz dos dinastas, não sei, the end of the Third Diadochi War, temos o fim da terceira guerra dos Diádocos. begins the Babylonian War. Vai começar as guerras babilônicas. It's a struggle for power É uma disputa por poder between Antigonus and Seleucus. entre Antígono e Seleuco. Seleucus wins, Seleuco ganha, and it marks the beginning of the Seleucid dynasty, e isso irá marcar o começo da dinastia Seleucida, 309 BC. no ano 309 a.C. He becomes established. Essa dinastia está estabelecida. This peace treaty they sign, Esse tratado de paz que eles assinaram, the idea behind it a ideia por trás dele is that they would all make peace é que todos fizessem um tratado de paz, fizessem paz, until the son of Alexander the Great até que o filho de Alexandre o Grande had grown to such an age tivesse amadurecido, that crescido, he could become king and take over from his father. e pudesse se tornar rei no lugar de seu pai. They're all still pretending that they're only babysitting that territory. Todos estão ainda fingindo que estão apenas tomando conta daquele território como uma babá. Sim, cuidando do território para o filho de Napoleão. When they decide on that, Quando eles decidem sobre esse tratado, Cassander had been given the position of protecting Alexander's family, a Cassandro foi dada a posição de protetor da família de Alexandre, perdão. he sees that that threat is real, E ele vê então que a ameaça é real. so he has Alexander's son, Então ele está protegendo o filho de the Alexandre. son's mother Roxanne, killed. Então Cassandro mata o filho de Alexandre e a mãe de Alexandre, que é Roxane. And here you would mark the end of the Argead dynasty. E assim marcamos o fim da dinastia Argeade, ou Argeade, The dynasty of Alexander the que Great. é a dinastia de Alexandre o Grande. Dinastia Now Argeade. there's no hope E a partir daí já não tem mais nenhuma of a esperança successor for Alexander. de um sucessor para Alexandre. So I'll do a short review. Então eu vou fazer uma breve revisão. The end of the Second War, No final da Segunda Guerra dos Diádocos, Antigonus has two allies, Antígono tem dois aliados, Python and Seleucus. Peiton e Seleuco. But when he wins, Mas quando ele ganha, his attitude changes, sua atitude muda. and he begins to act E ele começa a atuar as the master of Asia como o mestre da Ásia, or the global dictator. ou como o ditador global, mundial. Begins to turn on all of those generals underneath him E começa a perturbar, derrubar os generais ao seu redor.
kill off anyone that may threaten his power. Começa a matar qualquer um que possa ameaçar o seu poder. He no longer recognizes Seleucus as equal, Ele já não reconhece Seleuco como alguém que é igual a ele. and Seleucus Em flees poder. to Ptolemy. Então Seleuco foge para Ptolomeu, escapa para lá. The three generals, E esses 3 generais, and Cassander, Lysimachus, and Ptolemy, Cassandro, Lisímaco e send Ptolomeu, an ultimatum vão mandar um ultimato to Antigonus. para Antígono. Share your power, Divida seu poder or we will fight you. ou a gente vai lutar contra você. He won't share. Ele não vai querer dividir. Instead, he begins to take over the spheres of influence of Ptolemy. Ao invés disso, ele começa a tomar as esferas de influência de Ptolomeu. He leaves his son protecting that newfound territory. Ele vai deixar seu filho protegendo esse território que foi recentemente conquistado. Ptolemy defeats his son at the Battle of Gaza. E Ptolomeu derrota o filho dele. Ptolomeu derrota o filho de Demétrio na Batalha de Antigonus Gaza. fights back, Antígono retorna para lutar, takes back all of that territory to the borders of Egypt. retoma todo o território perdido até as fronteiras do Egito. He could have taken Egypt, Poderia haver tomado o Egito, but he's distracted. mas ele acaba se distraindo The Nabateans por causa dos nabatenos are harassing him, que estão perturbando ele. and Seleucus has snuck behind his back and retaken Babylon. E Seleuco passou desapercebido por trás das costas So he dele makes a peace treaty e Seleuco toma Babilônia. Por isso ele faz um with the tratado, allies, por isso ele faz um tratado with de paz Ptolemy in Egypt, com os aliados e com and Ptolomeu. fights Seleucus for power. E aí ele vai parar tudo para lutar com Seleuco. He Por loses poder. Babylon to Seleucus. E ele vai perder Babilônia para Seleuco. And Seleucus establishes his dynasty Então Seleuco estabelece sua dinastia in Babylon em Babilônia in 309 BC. no ano 309 a.C. This is the history of the Third War. Essa é a história da Terceira Guerra. Comes to here. Chega até aí. And then we have this history, Então temos essa história the intermédia aí, Babylonian War. que é a Guerra Babilônica. I want us to look at application. Quero que a gente olhe para a aplicação. Going to look at application of the Third Diadochi War. Vamos ver a aplicação da Terceira Guerra dos Diádocos. And then tomorrow, Então amanhã we'll look at World War I and deal with that application separately. vamos olhar para a Primeira Guerra Mundial e ver a aplicação de maneira separada. And then we will combine them. Então vamos combinar as duas histórias. You have an ongoing war Temos uma guerra que está ocorrendo between the King of the North entre o Rei do Norte and his number one threat or rival. e seu aliado, seu rival That número 1. war Seu, is the United States essa guerra entre os Estados against Unidos the Soviet Union. contra a União Soviética. In this war, Nessa guerra, the United States had two allies fighting for them. os Estados Unidos têm 2 aliados lutando por ele. The CIA had a program A CIA tem um programa called Operation Cyclone. chamada Operação Ciclone. And leading up to the end of this war, E em direção ao final dessa guerra, they're arming and fighting with eles estão armando e lutando com the Mujahideen, o Mujahedin, fighting for them in this war in Afghanistan. lutando nessa guerra no Afeganistão. Using the Mujahideen, Ao usar o Mujahedin, working in Afghanistan, trabalhando... os Estados Unidos vai estar usando o Mujahedin they were weakening the Soviet Union. no Afeganistão para poder enfraquecer a União But Soviética. when they finally defeat the Soviet Union, Então, quando os Estados Unidos termina de derrotar a União Soviética usando o Mujahedin, it isn't in an open battle. não vai ser numa batalha aberta. The Soviet Union was overthrown from the inside. A União Soviética foi derrubada de dentro. And to defeat them from the inside, E para derrotar
a União Soviética de dentro, what did the United States use? o que os Estados Unidos usou? Many of us have in the last months Muitos de nós been Tem- watching documentaries temos assistido documentários nos últimos meses, or going through different sources ou ido por meio de fontes covering diferentes this early history. e coberto essa história inicial. We've been able to identify Temos estado habilitados a that the identificar war currently being fought now que a guerra que está sendo batalhada atualmente is an information war. é uma guerra de informação. Can defend that. A gente consegue defender isso. And it's characterized in prophecy E ela está caracterizada na profecia, through the history of Pyrrhus, na história de Pirro, por meio da história de Pirro, by the use of elephants. pelo uso de elefantes. Another evidence A outra evidência that it's an information war de que é uma guerra de informação is if you go to the time of the end, é que se você for ao tempo do fim, 1989, the 1989, war fought a guerra lutada is an information war. é uma guerra de informação. Using information, Usando a informação, those tactics, essas táticas, the United States overthrows the Soviet Union os Estados Unidos derrubam a União Soviética. Ao from usar the essas táticas, inside. os Estados Unidos derrubam a União They Soviética take their baggage train. de dentro. Então, os Estados Unidos rouba o vagão de bagagem, ou o grupo que carregava bagagem. They weaken their economy. Eles enfraquecem a economia. They convince the people Eles convencem as pessoas to overthrow their leadership. a derrubarem o seu líder. And in this effort E nesse esforço to weaken the economy, para enfraquecer a economia, to undermine the leadership, para derrubar a liderança, they have two allies. eles têm dois aliados. The Mujahideen, O Mujahedin, to become the Taliban, que irá se tornar o Talibã, and e the Vatican, o Vaticano. the papacy, John Paul II. O papado, João Paulo II. Antigonus is the king of the north in this history. Antígono é o rei do norte nessa história. But what about Seleucus? Mas e aí, Seleuco? So in this history, Então, nessa you história, have the United States and the papacy. temos os Estados Unidos e o papado. You have the defeat of the Soviet Union from the inside Temos a derrota da União Soviética desde dentro, with these two allies. com esses dois aliados. And as we were looking in our last class, E à medida que olhamos na nossa we were última aula, discussing the United States' behavior vamos discutir o comportamento dos Estados Unidos just after this victory. logo após essa vitória. They saw themselves Viram eles mesmos as the master of Asia, como os mestres da Ásia. Os Estados Unidos se viram a si the mesmos world superpower. como os mestres da Ásia, a superpotência mundial. E They start to overthrow, começaram a derrubar, destroy destruir any rival. qualquer rival. And what do they do to their former allies? E o que é que eles fizeram com seus aliados antigos? The Mujahideen become the Taliban, O Mujahedin se torna o Talibã. and they overthrow the government of Afghanistan in 1996. E eles vão derrubar o governo do Afeganistão em 1996. Take power in Afghanistan. Eles vão retomar o poder no Afeganistão. At 9/11, Em 11 de setembro, we know the terrorist attack, sabemos sobre o ataque terrorista, but in this history, mas nessa história, what does the United States do to their former ally? o que os Estados Unidos faz com seu antigo aliado? They attack Afghanistan, Atacam o Afeganistão begin to overthrow the Taliban government. e começam a derrubar o governo Talibã. We talk about September 11. Falamos sobre 11 de November setembro, 9, 2001 mas em 9 de novembro de 2001 is the first battle in the Afghan war. é a primeira batalha na guerra do Afeganistão. In this battle, Nessa batalha, they overthrow the Taliban in that city. eles derrubam o Talibã naquela cidade. So in 2001, Assim que em 2001, the United States invades Afghanistan. os Estados Unidos invadem o Afeganistão. They overthrow the Taliban.
Eles derrubam o Talibã. Their same allies O mesmo aliado that 10 years earlier had been fighting on their behalf. que 10 anos antes estava lutando a favor deles. Quoting, Ela vai citar aqui. it can be argued Pode ser argumentado that the invasion of Afghanistan que a invasão no Afeganistão is not legal under international law. não é legal baixo as leis internacionais. You can detail why that is the case in international law. Você pode saber os detalhes ao estudar as leis de guerra internacional. No permission had been given. Não foi dada nenhuma permissão para essa invasão. But what begins to happen Mas o que começa a ocorrer to this alliance or relationship between John Paul II and the United States com essa aliança que havia entre João Paulo II e os Estados Unidos? I think we've thought in the past Eu acho que nós já pensamos no that they're all passado coming together in 2001. que eles estavam se unindo em 2001. Historically, that is not the case. Mas historicamente, não era isso que estava ocorrendo. Historically, Historicamente, by this stage, nessa etapa, what side was John Paul II on? de que lado estava João Paulo II? As soon as that 1989 wall falls in Berlin, Assim que aquela muralha cai em 89 em the Berlim, United States no longer needs the papacy. os Estados Unidos já não precisa mais do papado. They turn on John Paul II. Eles viram as costas para João Paulo II. And as the United States starts to act like this dictator, E à medida que os Estados Unidos começam a atuar como esse ditador, John Paul II turned on them. João Paulo II vira as costas para os Estados Unidos. This is the New York Times, Esse April 1st, 1991. temos no New York Times, 1º de abril de John Paul 1991. II João Paulo II delivered a scathing denunciation of the Persian War, Gulf War. Não, 2001 talvez. Brutal. João Paulo II faz uma denúncia forte contra a guerra no Afeganistão, sobre a This guerra is George pérsica. Bush's war against Iraq that was testing the New World Order. 91 mesmo. Então João Paulo II faz uma denúncia sobre a guerra persa que estava ocorrendo. John Paul called him. Então João Paulo He II even sent an ambassador chama a George Bush, o pai, né? E and said, inclusive George Bush, do not attack Iraq. envia um embaixador para George Bush e fala: George Bush, não ataque o Iraque. What was George Bush's response? E qual foi a resposta de George Bush? You were useful against the Soviet Union. Você foi útil contra a União Soviética. I don't need you anymore. Não preciso mais Who de are you você. to tell me what to do? Quem é você para falar o que eu tenho que fazer? John Paul says, João Paulo diz: a choice was made for aggression uma escolha foi feita a favor da agressão, that violated international law. que violou as leis internacionais. They presumed it would solve tension Eles presumiam que ia resolver as tensões between the peoples by war. entre os povos That por would meio da solve the guerra. tension between the two countries by war. Eles acharam que as tensões entre os dois países se resolveria por meio da guerra. Throughout the Gulf War, Através da Guerra do John Golfo, Paul made his opposition clear. João Paulo II fez sua oposição clara. And Durante toda essa several guerra. times, E várias vezes, durante essa the guerra, Vatican expressed frustration o Vaticano expressou frustração that the papal appeals for peace were ignored. que os apelos do papado em prol da paz foram ignorados. America has already begun acting like a unilateral power, Os Estados Unidos já começa a atuar como um poder unilateral. it's already affecting their alliance with the papacy. Já está afetando a aliança deles com o papado. 2001, Em 2001, the United States invades Afghanistan. os Estados Unidos invadem o Afeganistão. Again, the Pope speaks. Outra vez, o Papa fala: He says we should defend ourselves against terrorism, deveríamos nos defender contra o terrorismo, but we should only hold terrorists to account, mas deveríamos somente considerar os terroristas not responsáveis, entire nations. não uma nação inteira. Again,
Ou seja, He's outra vez, speaking out against the United States. João Paulo II está falando contra os Estados Unidos. Devemos considerar somente Then comes responsáveis 2003. os terroristas, não a nação dos terroristas. Então chegamos a 2003. Now, the United States wants to invade Iraq. E agora os Estados Unidos querem invadir o Pope Iraque. John Paul II E Papa João Paulo II expresses the strongest opposition yet. expressa outra vez uma fortíssima oposição. He says it will be a defeat for humanity. Ele diz que será uma derrota para a humanidade. He says Ele diz no to war. não para a guerra. He sent ambassadors Ele envia to embaixadores both George Bush and Saddam Hussein tanto para George Bush quanto para Saddam Hussein. and publicly appealed E ele publicamente apela for a peace agreement. por um tratado de paz. He said, Ele diz: I have one or two things to say to President Bush tenho uma ou duas coisas para falar para o presidente Bush about war and peace. sobre guerra e paz. Peace must be gained A paz deve ser conquistada with the active participation of the international community com a participação ativa da comunidade internacional. and in particular E, em particular, the United Nations. das Nações Unidas. What's his concern? Qual que é a sua The preocupação? United States, As nações, from this point forward, os Estados Unidos, a partir is desse acting ponto, unilaterally. estão atuando de maneira unilateral. That does not work in the favor of the papacy. Isso não favorece o papado. In 2003, Em 2003, the United States wants to invade Iraq, os Estados Unidos querem invadir o Iraque. and we discussed before Já discutimos the position of the UN. a posição da ONU, But in the UN, mas na ONU there were three primary countries opposing them. haviam 3 países principais que se opunham. Those three countries Esses 3 países gave the United States an ultimatum. deram para os Estados Unidos um ultimato. The three countries Esses 3 países were Russia, foram a Rússia, Germany, a Alemanha and France. e França. And they told the United States, E eles falaram para os Estados Unidos: if you try to invade Iraq se você tentar invadir o Iraque through a UN bill, por meio de uma lei da ONU, we will veto that bill. nós vamos vetar essa lei, esse decreto, esse projeto de lei. We are not going to give you permission. Nós não vamos dar uma permissão para você. Quoting from The Guardian, Citando esse jornal, The Guardian, from that history. daquele período. France, Russia and Germany França, Alemanha e Rússia raised the stakes levantaram in their defiance of Washington's war plans, levantaram suas bandeiras em desafio aos planos de Washington. raised the bar, Levantaram uma barra, uma barreira. they made a joint vow Fizeram um voto conjunto. Um voto em that a conjunto. resolution authorizing war Que uma resolução autorizando a guerra would not be passed through the United Nations Security Council. não passaria através do Conselho de Segurança Nacional da ONU. It's spoken of as the anti-war axis. Isso é conhecido como o eixo anti-guerra. Quoting the French foreign minister, Ela vai citar o ministro de Relações Exteriores Russia and France da França. Rússia e will França assume all of our responsibilities assumem todas as responsabilidades on this point. nesse ponto. France is totally on the same side as the Russians. A França está completamente do mesmo lado que a Rússia. And those three European powers E esses 3 poderes europeus held an emergency meeting in Paris. tiveram uma reunião de emergência em Paris.
to try to present a united front para tentar apresentar uma frente unida against the United States, contra os Estados Unidos. saying we will not allow a resolution to pass E dizendo, nós não vamos permitir que seja passada uma resolução that authorizes resorting to force. que autorize que seja usada a força no Iraque, né? We all know E todos sabemos the United States went to war anyway. que os Estados Unidos entrou na guerra de qualquer forma. The following year, No ano seguinte, the Secretary General of the United Nations o secretário-geral was dos asked Estados if that Unidos war was illegal. perguntaram para ele se aquela guerra era legal, para o secretário dos Estados Unidos. Yes, Sim, from our point of view, do nosso ponto de vista, from the point of view of the Charter of the United Nations, do ponto de vista from the point of view do ponto de vista, of the Charter of the United Nations, também não sei a palavra, do cartel da União it Soviética, was illegal. foi ilegal. The United States Do ponto de vista então, Invaded da ONU Iraq. era ilegal. Então, os Estados Unidos invade o Iraque. Iraq. Iraque. Whose sphere of influence did Iraq come under? Sob a esfera de influência de quem o Iraque entra? Ou estava sob a All influência? through back into the history of the Cold War, Se voltarmos para a história da Guerra Fria, sobre quem era a influência do Iraque? Iraq came under the sphere of influence of Russia. O Iraque estava sob a influência da Rússia. The Soviet Union A União Soviética were the main supplier of Saddam Hussein's weapons. era o principal fornecedor de armas para Saddam Hussein. And even after the fall of the Soviet Union, E mesmo após a queda da União they Soviética, still considered Iraq as their sphere of influence, eles ainda assim consideravam o Iraque como sendo parte da esfera de which is influência why deles. Gorbachev tried to prevent the Gulf War. E era por isso que Gorbachev tentava impedir a Guerra do Golfo. Quoting from a news report, Ela vai citar um registro de um jornal. many people observing Muitas pessoas estão observando. believe that Russia's policy Muitas pessoas que estão observando creem que as políticas is russas motivated by a desire são motivadas pelo desejo to restrain the US global domination de restringir a dominação global dos Estados Unidos and the US tendency for unilateralism. e a tendência americana dos Estados Unidos de unilateralismo. The idea of a multipolar world, A ideia de um mundo multilateralizado, multipolar, globalism, globalismo, in which Russia can still be a major player, onde a Rússia ainda pode ser um dos jogadores, um dos participantes mais still has importantes, strong appeal in Russia. ainda tem um apelo muito forte na This Rússia. is under Putin's government. Isso já era baixo o governo de Putin. Thus, Putin. Russia has an interest in opposing unilateral US military action. Então era por isso que a Rússia tinha interesse em se opor a essas ações unilaterais dos Estados Unidos, né? And is partnered with France and Germany E eles então têm a parceria da França e da Alemanha, a Rússia. to limit US power, A Rússia tem essa parceria para limitar o poder dos Estados Unidos, especially especialmente its tendency a sua tendência for unilateral power, para poder unilateral, acting as a global policeman. de atuar como se fosse a polícia do mundo que pode definir tudo. So you see Russia, Então você consegue ver a Rússia in this history of 2003, nessa história de 2003 already opposing the United States já again. está se opondo aos Estados Unidos da América. Quoting, Russia has an interest Ela vai citar aqui. A Rússia tem um interesse, essa in citação, promoting a multipolar world. a Rússia tem um interesse em promover um mundo multipolarizado. There was documents released after the invasion of Iraq. Existiram alguns documentos que foram liberados depois da invasão do Iraque. And what they demonstrated
E o que eles demonstraram was that in the early days of that invasion, é que nos primeiros dias daquela invasão, Russia collected insider information a Rússia coletou informação interna on the movements of the United States, sobre os movimentos dos Estados Unidos, fed them through to Saddam Hussein. passou essa informação para o Saddam Hussein. They funneled intelligence on American troop movements Eles tinham informação secreta das tropas americanas during the early days of the war durante os primeiros dias da guerra through to Saddam Hussein. e passaram essa informação para Saddam Hussein. That was a report released by the Pentagon. Isso foi um relatório liberado pelo Pentágono dos Estados Unidos, né? And they're doing all of this E eles estão fazendo tudo isso because Iraq porque o Iraque came under the sphere of influence está abaixo da esfera de influência of Russia. da Rússia. And even after the Gulf War, E mesmo após a Guerra do Golfo, Russia had propped up Iraq's economy a Rússia melhorou a economia do Iraque, to where they had a favoreceu, great deal of ownership over Iraq. de tal forma que eles tinham tipo como se fosse um domínio do Iraque. And Iraq owed them a great deal of money. E o Iraque devia uma grande quantidade de dinheiro para a We Rússia. have the invasion of Iraq Temos então a invasão do Iraque in 2003. em 2003. There's a war over spheres of influence. Tem uma guerra sobre esferas de influência. At the Battle of Gaza, Na Batalha de Gaza, also known as the Battle of Rafah, também é conhecida como a Batalha de Rafah, you see the king of the south, vemos o rei do sul, Russia, Rússia, taking back its spheres of influence. tomando de volta esferas de influência. And again, E, mais uma these vez, battles are about spheres of influence. essas batalhas são sobre esferas de influência. Then, Então, we know coming to Panium, ao chegar a Panium, the United States is going to strike back, os Estados Unidos vai contra-atacar, just like 89 to 91. assim como de 89 a How 91, far do they go at Panium? até onde eles chegam em Panium. They're going to go Eles chegarão only to the borders. apenas até as fronteiras. They won't go inside Russia. Não vão entrar na Rússia. Again, Outra they're vez, taking the spheres of influence. vão tomar as esferas de influência. And they're distracted. Mas eles são distraídos. You have the descendants of Ishmael. Você tem esses descendentes de Ismael, You also have the rising up of another power. está escrito ali o Islã, e temos também a ascensão de um outro We have poder. to consider Temos que considerar the role that the Vatican has played in the last 30 years. Temos que considerar o papel que o Vaticano tem jogado ou Our idea participado that there's some kind of friendship between the United States and the Vatican nos últimos 30 anos. Será que existe algum tipo de amizade entre os Estados Unidos e o Vaticano nesses últimos anos? is old news. Essa ideia It's 3 decades since that alliance, é uma notícia antiga de que há uma aliança entre esses dois poderes. and that alliance ended 3 decades ago. Fazem 3 décadas que essa aliança ocorreu e essa aliança acabou há 3 décadas já. Instead, Ao invés disso, throughout this history, através dessa história, the papacy has not been America's friend or ally. o papado não tem sido amigo da América ou seu aliado, Because America was acting unilaterally. porque a América estava atuando de maneira unilateral. We come to our history. Nós chegamos à nossa história, We have Pope Francis. temos o Papa Francisco, He's not a friend of Donald Trump. ele não é amigo de Donald Trump. In 2016, Em 2016, he's not kind to Donald Trump. ele não é terno ou But he was the gentil, first Pope mas ele é o primeiro Papa at Concord. em Concord, Unity. Concord, União. The first Pope Ele é o primeiro Papa to meet the Russian Patriarch a encontrar com o patriarca russo in about 400 years. em cerca de 400 anos. And he's developed a close relationship E ele desenvolveu uma relação próxima with Vladimir Putin. com Vladimir Putin.
Just recently, Recentemente, Pope Francis made a statement. Papa Francisco fez uma citação, uma Called for a afirmação, united Europe. um chamado por uma Europa unida, unificada. He said this just in the last couple of weeks. Ele acabou de dizer isso nas últimas semanas. He says, Ele disse: I am concerned eu estou preocupado because we hear speeches porque nós escutamos discursos that resemble those que lembram aqueles alike que são parecidos, those of Hitler in 1934. que são discursos parecidos com o de Hitler em 1944. Us first. Pergunte-se primeiro. We. Perdão. Nós primeiro. Nós. These are frightening thoughts. Esses são pensamentos amedrontadores. What did he just do? O que foi que o Papa The Pope Francisco acabou stole de our fazer? message. O Papa roubou nossa mensagem. We're the ones saying that we're in 1934 Germany. Somos nós que estamos falando que estamos na Alemanha de The rising up of 1934, Hitler. durante a ascensão de Hitler. Donald 34. Trump. Donald Trump, We're Hitler. hearing Hitler's speeches Estamos escutando os discursos de Hitler at Trump's campaign rallies. nas campanhas de Trump. We're seeing the rising nationalism. Estamos vendo a ascensão do nacionalismo. Pope Francis has said O Papa Francisco disse: immigrants need to be integrated into society. os imigrantes precisam ser integrados na sociedade. Nationalism is an attitude of isolation. O nacionalismo é uma atitude de isolação. There is a dangerous rising tide of populism. Existe uma corrente perigosa de populismo que está crescendo. In 2017, Em 2017, someone asks Pope Francis about populism. alguém perguntou ao Papa Francisco sobre populismo. He points them back to World War II. Ele apontou as pessoas de volta para a Segunda Guerra Mundial. He says it before World War II, E ele disse que depois da Segunda Guerra there were Mundial, people immersed in a crisis. haviam pessoas emergidas em uma crise. These people were searching for an identity Essas pessoas estavam buscando por uma identidade, until this charismatic leader came até que esse líder carismático veio and promised to give them their identity back. e prometeu dar a eles a identidade deles de volta. And he gave them a distorted identity. E ele deu a eles uma identidade distorcida. And we all know what happened. E todos nós sabemos o que aconteceu. What is Pope Francis doing? O que o Papa Francisco está fazendo? He's sharing our message. Ele está compartilhando a nossa It's mensagem. our message that says É a nossa mensagem que diz: there's a rising tide of populism. existe uma corrente ascendente de populismo. People were looking for an As identity. pessoas estão buscando por uma identidade. They found a charismatic leader Encontraram um líder carismático, who gave them all their promises, deu a eles todas as suas promessas gave them a distorted e identity. deu a eles uma identidade distorcida. Those speeches resemble those of Hitler. Esses discursos se lembram os de Hitler. It brought them to World War II. Os levou à Segunda Guerra Mundial. We need to reconsider our thoughts Temos que reconsiderar nossos pensamentos on how Pope Francis is working. sobre como o Papa Francisco está trabalhando. We can see Nós podemos ver in this history nessa história what side is Seleucus on. de que lado está Seleuco. He's on Antigonus's side Ele está do lado de Antígono, up to this point até esse ponto, and no further. e não mais. So when we see the papacy in our day, A partir daí não está mais do lado. Então, ao vermos o papado shouldn't surprise us em nossos dias, não deveríamos nos surpreender that his relationship with Trump de que a sua relação com Trump is a little tense. está um pouco tensa. But I would suggest Mas eu sugeriria, we can see some indication nós podemos ver alguma indicação of how he benefits from these events. de como ele se beneficia desses eventos. Apart from that, Separado disso, you see he's not the friend of America in these years. você consegue ver de que ele não é um amigo da América durante esses anos. If anything,
Se He's existe making algo, friends with the king of the south. se existe algo ocorrendo é que ele está virando amigo do rei do sul. But we know the end result. Mas já sabemos o resultado final. When we talk about the counterfeit, Quando falamos sobre a contrafação, might be closer than we thought. ela pode estar mais parecida do que imaginamos. We're warning the world that Trump is Hitler. Estamos advertindo ao mundo que Trump é Hitler. Pope Francis has been giving the same message, Ao Papa Francisco é dada a mesma mensagem, but he's not the true, mas ele não é o verdadeiro, he is the counterfeit. ele é a contrafação. That counterfeit runs closer to the path of truth than we realize. A contrafação, ela caminha mais próxima do caminho da verdade do que imaginamos. We're out of time. Nosso tempo acabou. Tomorrow we'll review this, Amanhã nós vamos revisar isso. and then we want to introduce World War I. Então eu quero introduzir a Primeira Guerra Mundial. If you kneel with me, we'll close in prayer. Se vocês se ajoelharem comigo, vamos encerrar com uma oração. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you for your truth. obrigado pela tua verdade. We are well into war, Estamos no meio de uma guerra, into a dangerous portion of Earth's history. em uma porção perigosa da história da Terra. If you're not leading this movement, Se o Senhor não guiar esse movimento, where else can we turn for answers? para onde podemos nos virar buscando respostas? For any hope Pois qualquer esperança to understand de or be entender prepared ou de estar preparado for what is already happening around us. para o que já está ocorrendo ao nosso redor, I pray for the people here eu oro pelas and pessoas the aqui, people that watch, pelas pessoas que estão olhando, that they will understand que estão vendo o vídeo, que eles possam Deeply. entender that safety exists nowhere else. que não existe proteção em nenhum outro lugar, They'll trust que a nossa confiança the leading of this movement na liderança desse movimento, as you prepare us ao Senhor nos preparar for the crises that we're already in. para a crise em que já estamos. I pray this in Jesus' name. Eu oro no nome de Jesus. Amen. Amém.